Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina Sistema Hidráulico. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre válvulas hidráulicas e suas simbologias. Então, aqui nós estamos nas aulas de 12 a 14. Bom, a válvula hidráulica é um dispositivo, né, uma peça que tem como função principal a regulagem do fluxo do óleo. Fluxo é o movimento do óleo lá dentro das mangueiras, dentro do cilindro hidráulico. Então, resumidamente, né, as válvulas se abrem e fecham para controlar a entrada e a saída do fluxo, do movimento do óleo em um sistema hidráulico. Então, a gente está vendo aqui umas fotos aqui de 3 válvulas, né? A gente vai ver durante as aulas, né? Então, as válvulas são todas fechadas, a gente não vê o abrir e o fechar que acontece lá dentro delas, né? Tem lá um carretelzinho, parecendo um pistãozinho, que ele movimenta lá dentro da válvula. Essa aqui que está na vertical, essa aqui que está na horizontal, né? Então, as válvulas, o óleo, ele sai lá da bomba, né? Do reservatório de óleo. A bomba joga o óleo para as mangueiras, como eu falei na aula passada, e esse óleo hidráulico ele vai fazer movimentar o cilindro. Só que antes do óleo chegar no cilindro para movimentar, o óleo hidráulico que saiu da bomba passa primeiro pelas válvulas. E essas válvulas é que vão abrir ou fechar para direcionar o fluxo de óleo, o movimento de óleo que vai empurrar o cilindro. Então, não é a bomba que manda o óleo direto para o cilindro. O óleo sai da bomba, passa primeiro pela válvula hidráulica, depois a válvula hidráulica que vai distribuir para o cilindro, para ver se o cilindro vai para frente ou se vai para trás. Quando a válvula abre, o cilindro vai para frente. Quando a válvula fecha, o cilindro retorna. Então essas válvulas elas são fundamentais nisso aí, tá? Então são alguns tipos de válvulas hidráulicas, cada uma tem uma função diferente, né? E é o que nós vamos comentar nessa aula de hoje aqui. Então, num circuito hidráulico, numa máquina hidráulica, na mesma máquina, nós temos alguns tipos de diferença de válvulas hidráulicas. A gente tem um tipo que chama válvula de controle de pressão, nós vamos ver mais à frente, tá? Ela vai controlar a pressão do óleo lá dentro do sistema hidráulico. Tem uma outra válvula, que é a válvula de controle direcional, né? Ou válvulas de controle direcionais, que às vezes tem mais de uma. Então, essa é a principal válvula que tem no sistema hidráulico. A válvula para controlar a direção do óleo. Uma outra é a válvula de controle de fluxo. Fluxo é vazão, tá? Vazão significa a quantidade de óleo que está dentro da mangueira. Quando a gente fala assim, choveu muito ontem e o rio teve uma grande vazão, o rio teve um grande fluxo de água. É a quantidade de água que o rio ficou com a chuva, né? Então, a palavra fluxo e a palavra vazão são palavras sinônimas que significa quantidade de óleo que está lá dentro do sistema hidráulico, passando dentro das mangueiras. Existe uma quarta válvula também, chamada válvula de segurança. Ela pode ser também chamada de válvula de alívio, porque essa válvula ela alivia a pressão do óleo quando a pressão do óleo ela fica com excesso. Tem uma outra válvula também que chama válvula de retenção. Essa válvula só vai deixar o óleo passar em um sentido, para o óleo não voltar para a bomba. Então, depois, aqui ainda nessa aula de hoje, nós vamos ver aqui com mais detalhes sobre essa válvula. E existe também uma outra válvula, que é a válvula solenoides. Né? Válvulas solenoides ou válvula solenoide, né? Se for uma. É uma válvula elétrica. Todas essas válvulas que nós falamos aqui, de controle, de direcional, de fluxo, de alívio, de retenção, elas são as válvulas que funcionam de forma mecânica. Agora, a válvula solenoide, ela funciona eletricamente. Então, o sistema hidráulico vai funcionar sozinho, só com a tensão elétrica. Então, nesse caso, tem as válvulas solenoides, que nós vamos comentar mais à frente ainda na aula de hoje.
Bom, vamos começar aqui comentando sobre a válvula de alívio, também chamada válvula limitadora de pressão. Então, essa válvula, tanto faz chamá-la de válvula de alívio ou de válvula limitadora de pressão. Então, ela é chamada válvula de alívio porque ela serve para aliviar, diminuir a pressão do óleo lá no cilindro quando é necessário. E, quer dizer, ela vai limitar a pressão também, né? Pode ser regulada para ela aumentar ou diminuir a pressão do óleo hidráulico lá no sistema quando é necessário, tá? Então vamos ver o texto aqui, ó. As válvulas de alívio impedem o acúmulo excessivo de pressão, retornando o óleo para o tanque quando o limite de segurança da pressão é atingido. Então vamos supor que um cilindro hidráulico ele vai ter que funcionar com a pressão lá de 30 quilos, né? E, na verdade, o sistema hidráulico ali com uma sobrecarga, a pressão, vamos supor, aumenta de 30 para 50 quilos. Então, essa válvula aqui vai diminuir a pressão hidráulica do óleo para que ele fique lá nos 30 quilos, né? Então, é a válvula, ela olhando por fora assim, tá vendo? Ela é mais ou menos assim, ela é tudo de aço, né, de metal, e tem aqui, tá vendo, um manípulo que a gente pode fechar ou abrir para regular a válvula quando precisa, tá? E aqui vocês estão vendo tem um furo aqui, né? Com a rosca, aqui é que vai entrar a mangueira com o óleo, né? Para passar por dentro dela. Agora é o seguinte, nós vamos ver aqui numa aula mais à frente que quando a gente pega o desenho hidráulico, chamado de esquema hidráulico, circuito hidráulico, né? Ele parece mais ou menos com aquele circuito elétrico, né? Só que é diferente, que é hidráulico. Não vem essa fotografia aqui. Vai vir um símbolo que vai representar essa válvula de alívio. E esse símbolo é esse aqui, que vocês estão vendo, tá? É a simbologia da válvula de alívio, a válvula limitadora de pressão. Então, lá, quando a gente estiver interpretando o circuito hidráulico, né, o desenho hidráulico, quando você vê essa simbologia aqui, é a válvula de alívio, ok? Então, a gente vai, essa aula de hoje, nós vamos ver aqui várias simbologias, para depois a gente juntar tudo e ver lá no desenho, né, no circuito hidráulico. Então, observe, é um quadradinho com a setinha, tem umas linhas tracejadas aqui, tá? Então, isso aqui é a simbologia da válvula de alívio, ok? Que a gente já tem que ir guardando, tá bom? Bom, continuando aqui sobre a simbologia da válvula de alívio, a gente viu no slide anterior, então tá aqui a simbologia, tá vendo? A mesma que eu coloquei no slide anterior. Agora, lá no desenho hidráulico, ela não vai vir sozinha, ela vai vir junto com a bomba, né, o manômetro, as outras válvulas. Então, aqui do lado eu coloquei só uma parte, né, de um circuito hidráulico, só um pedacinho, né, de um desenho de circuito hidráulico, para vocês verem como é que essa simbologia da válvula de alívio aparece, tá vendo aqui, ó? Pus uma setinha aqui só para você ver. Então aqui a gente tem a bomba, tá vendo? Lembra da aula passada que eu falei que isso aqui é a simbologia da bomba, né? Essa linha reta aqui é a simbologia das mangueiras, né? E aqui está a simbologia do manômetro, né? Que eu falei na aula passada, que mede a pressão. E aqui está a simbologia da válvula de alívio, né? Então, a válvula de alívio, lá no desenho do circuito hidráulico, ela sempre está perto de um manômetro e está perto da bomba. Porque quando a gente estiver vendo o desenho completo de um circuito hidráulico, é um desenho que vai vir aqui com umas 10, 12 simbologias. Agora, para você achar onde está a simbologia da válvula de alívio, você vai procurar a bomba. Ela está sempre perto da bomba, tá vendo? Às vezes nem tem um manômetro perto, né? Mas ela vai estar sempre perto da bomba, tá? E aqui embaixo, né? Essa linha de baixo, igual eu falei na aula passada, é o tanque de óleo hidráulico, né? Então aqui eu tenho o tanque, uma mangueira que sai do tanque, a bomba, né? Aqui é o motor que gira a bomba vai empurrar o óleo hidráulico aqui na mangueira, né? O óleo hidráulico vem aqui, passa pelo manômetro. Se a pressão tiver maior de que o sistema foi projetado pelo engenheiro quando projetou, igual eu falei, se a pressão aqui está 30 bar, né? E ela aumenta para 40 bar, então aí é que essa válvula aqui entra em ação. Ela tira um pouquinho do óleo da mangueira e volta esse óleo aqui para o tanque. Aí diminui a pressão. Então aqui, por enquanto, né, o importante é a gente guardar essa simbologia aqui da válvula de alívio, né? Porque você já conhece aí da aula passada a simbologia da bomba, a simbologia do
manômetro é a simbologia das mangueiras, né, que é essa linha aqui, tá bom? Bom, agora tem uma outra válvula, né, que é a válvula de retenção. Ela tem esse nome porque ela retém, né, o óleo lá dentro da mangueira para ele passar só em uma direção. Então essa válvula de retenção, ela evita que o óleo retorne para a bomba. Vamos ver essa figura aqui, essa parte preta aqui que eu estou passando o mouse aqui, é o reservatório de óleo hidráulico, o tanque de óleo. Então o tanque de óleo, né, ele geralmente é um tamanho maior, né? Para tamanho de uma carteira lá, de uma carteira escolar, de uma mesa, né? A bomba, né, fica montada aqui em cima do tanque, né? Tudo de metal. Aí tem um cano aqui, uma mangueira que liga a bomba no reservatório. Quando o motor gira a bomba suga o óleo aqui de dentro do reservatório e empurra o óleo aqui para, né, para a mangueirinha aqui onde tem o manômetro. Então o manômetro nessa hora ele vai, o ponteirinho do manômetro vai mostrar para nós qual que é a pressão do óleo. A pressão do óleo que a bomba está puxando do tanque, né? Então essa pressão ela é determinada pelo engenheiro mecânico quando ele faz o projeto da máquina, né, ou do sistema hidráulico. Então, aí logo depois que o óleo passa aqui pelo manômetro, ele passa aqui pela válvula, tá vendo? Essa aqui é a válvula que eu falei na aula passada, a válvula no slide anterior, né? Aula passada no slide anterior, que é a válvula de alívio, né? Se a pressão estiver ok, a válvula de alívio deixa o óleo passar para ele ir lá para o cilindro, né? Agora, o óleo ele não pode voltar aqui para a bomba. A bomba só empurra o óleo para frente. O óleo não pode voltar. Então, mas o óleo tem a tendência de voltar, principalmente quando a bomba é desligada lá no final do dia, no final do trabalho, desliga a bomba, o óleo tende a voltar. Mas ele não pode voltar, porque a engrenagem da bomba ela não gira do lado contrário. Então, para evitar que esse óleo volte para a bomba, tem a válvula de retenção. Tá vendo que é essa aqui, ó, tá com essas pontinhas amarelas aqui, né? Na minha representação aqui. Então, a válvula de retenção, para que ela serve? Para não deixar o óleo hidráulico voltar para o reservatório, mesmo quando a bomba estiver desligada, né? Ela tem essa função. Aqui eu puxei uma seta aqui, pus um detalhe de uma circunferência só para ampliar, tá vendo? Aqui como se eu estivesse ampliando com uma lente aqui, né? Então a válvula de retenção, tá vendo? Ela só deixa o óleo ir para frente, tá vendo? Ela não deixa o óleo voltar, que ela é aqui, ó, onde eu pus o X aqui, é uma esfera que tem aqui dentro dela que não deixa o óleo voltar. Então, o principal objetivo da válvula de retenção é evitar que o óleo retorne, só deixa o óleo ir num sentido, tá bom? Isso é muito importante para você guardar. Agora, só para comentar aqui, eu escrevi aqui motor diesel, é o seguinte, eu posso ter um sistema hidráulico numa máquina que está lá fixada no chão, no galpão de uma oficina, né? Lá um torno mecânico, uma prensa hidráulica. Agora, eu posso ter um sistema hidráulico num veículo, numa máquina pesada. E no veículo, na máquina pesada, eu não tenho motor elétrico para girar a bomba. Então, num veículo, numa máquina pesada, quem gira a bomba do sistema hidráulico é o motor diesel. Então, lá na escavadeira, no trator, na carreta, né, onde eu tenho sistema hidráulico, o motor diesel é que faz girar a bomba. E numa máquina que eu tenho, que ela fica presa no chão lá na oficina, é um torno mecânico, uma prensa hidráulica, é um motor elétrico, tá? Então, como vocês vão ver aqui no seu curso muito sobre máquina pesada, né? Então, o motor diesel é que movimenta todo o sistema hidráulico numa máquina pesada ou numa carreta, num caminhão, quando for o caso, tá? Então, aqui nós estamos falando da válvula de retenção. Para que ela serve? Só deixa o óleo passar em uma direção, não deixa o óleo voltar. Bom, aqui ainda falando da válvula de retenção, né, nós temos aqui embaixo, olha aqui, a simbologia, tá vendo? A simbologia da válvula de retenção. Lá no desenho hidráulico, né, no esquema hidráulico, não vai vir a foto aqui, só vai vir esse símbolo. Ele pode ser desse jeito aqui, tá vendo? Parece um Y aqui, né, com a esfera, uma linha, e pode ser aqui também com essa molinha, porque na realidade dentro da válvula de retenção tem uma mola. Então ele pode ser representado desses dois jeitos aqui, tá? É a mesma coisa. Aqui está mais simplificado, mas ele pode mostrar essa molinha também. Então lá no sistema hidráulico, né, quando vê esse símbolo aqui, esse ou esse aqui é a válvula de retenção. Então para que ela serve? Ela só deixa o óleo passar em
sentido, né? Que ela tem uma esfera com a mola lá dentro dela, que não deixa, né, o óleo passar no outro sentido. Nesse exemplo aqui, ó, o óleo só vai aqui da esquerda, aqui, ó, da esquerda, né, para a direita. Se o óleo quiser voltar aqui, a esfera com a mola não deixa. Então, né, ela permite a passagem do óleo em só uma direção. Agora, vamos supor, eu estou olhando esse símbolo aqui. Agora, o óleo vai passar daqui para cá ou daqui para cá? O óleo só passa aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Onde está essa linha aqui da forquilha do Y, tá vendo? Onde tem a esfera aqui, ele não passa, tá? Então, o óleo aqui, ó, quando você for estiver vendo lá o esquema hidráulico, você vai ver que a válvula de retenção só deixa ele passar aqui, ó, nessa forquilhazinha que parece um Y, tá? Do outro lado ele não passa, ok? Válvula de retenção, e o objetivo dela é permitir a passagem do óleo hidráulico em uma só direção, ou seja, não deixa o óleo voltar para a bomba. Aqui a gente está vendo uma foto aqui de uma válvula de retenção, tá vendo? Ela é olhando por fora assim, a gente nem nota, né? Porque não vê nada lá por dentro. Então ela é assim, tá vendo? Aqui é um corpo metálico aqui, né? Vem escrito aqui qual que é a capacidade que ela pode reter o óleo, né? Então aqui ela tem uma rosca aqui, né? E do outro lado aqui, não tá dando pra gente ver, é onde entra a mangueira, tá? Tem uma mangueira que entra aqui, outra mangueira que é roscada aqui, né? Que a mangueira que vai levar o óleo, né? Então essa aqui é uma foto, mas lá no desenho, no circuito hidráulico, como eu falei, não vem a foto, vem apenas a simbologia. Então aqui eu coloquei um circuito hidráulico, depois eu vou explicar circuito hidráulico com mais calma, tá? Aqui é só para você já ir tendo uma noção como é que é um circuito hidráulico. Vamos tentar localizar aqui a simbologia que a gente conhece. Aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo onde eu estou passando o mouse, aqui nessa parte azul, essa linha azul mais escura, é o tanque, representa o tanque de óleo hidráulico. Aqui, o que é? Você lembra, né? É a bomba, né? A bomba, o motor que gira a bomba, né? Aqui no caso é uma bomba de engrenagem, porque só tem um triângulo. Se tivesse dois triângulos coloridos aqui, seria bomba de pistão, né? A gente viu isso na aula passada. Como eu só tenho aqui um triângulozinho, isso aqui é uma bomba de engrenagem. A bomba, a hora que ela for ligada, ela vai sugar o óleo aqui do reservatório de óleo hidráulico e vai empurrar o óleo para uma mangueira aqui que sai logo depois da bomba. Agora olha aqui o que eu encontro aqui, ó, aquela simbologia, né, que é da válvula de retenção. Então a válvula de retenção sempre tem uma perto da bomba também, como pode ter outras na outra parte do circuito, mas perto da bomba sempre vai ter uma, tá? Então ela aqui, ó, a válvula de retenção aqui, ela é aquela simbologia que a gente viu, né? E aqui do lado, aqui, ó, lembra dessa simbologia que eu falei no slide anterior? É da válvula de alívio, né? Da válvula de alívio. Então aqui, né, vocês estão vendo o circuito. Então a válvula de retenção só vai deixar o óleo aqui, ó, ir nessa direção de cima aqui, ó, para ele ir lá para o cilindro, né? Então, por enquanto, não preocupa com esse desenho todo aqui não, tá? Eu vou explicar esse esquema hidráulico mais à frente. Por enquanto, nós estamos vendo aqui a válvula de retenção e a função dela, que é permitir a passagem do óleo em um sentido só, que é o sentido lá para o cilindro, tá? Ok? Aqui nesse slide nós vamos começar a falar sobre a válvula direcional. Essa é a válvula mais importante de um sistema hidráulico, tá? A válvula direcional. Se ela não funcionar, se ela tiver com problema de funcionamento, não funciona nada no sistema hidráulico. O cilindro não movimenta, não funciona nada, tá? Então vamos comentar sobre ela. Então, a válvula direcional é uma válvula que direciona o fluxo de óleo em um sistema hidráulico. Fluxo, igual eu falei, é o movimento do óleo, né? O movimento do óleo, o óleo tem que chegar lá no cilindro para empurrar o cilindro e o cilindro movimentar. Então, quem vai levar esse óleo para o cilindro movimentar vai ser as mangueiras, né? Que vai receber o óleo da bomba. Agora, antes do óleo chegar no cilindro para movimentar o cilindro, ele vai passar pela válvula direcional. Então, a gente tem também alguns tipos diferentes de válvula direcional. Tem essa figura aqui que mostra a válvula direcional. Observa que ela tem uma alavanca aqui, tá? Então, ela vai funcionar quando alguém, o operador, ele mexer nessa alavanca aqui.
Eu vou dar um exemplo aqui. Num trator, acho que o pessoal, vocês já viram aí um trator, uma máquina escavadeira, né? Uma máquina pá carregadeira, que ela tem várias alavancas dessa para o operador lá da máquina ficar mexendo, né? Então, essa alavanca que o operador lá de um trator, na máquina pesada, mexe, é para acionar a válvula. Né? A hora que ele aciona lá, a caçamba vai subir. A hora que ele aciona, a esteira do trator vai para frente. Né? Então, a válvula direcional ela pode ser acionada por alavanca. Tá? Mas ela pode ser acionada também eletricamente, para o operador não precisar de mexer na alavanca. Ela é acionada de acordo com o programa que foi estabelecido lá pelo engenheiro mecânico no equipamento. Então, eu tenho uma válvula direcional acionada por alavanca, mas eu posso também ter uma válvula direcional acionada eletricamente, que a gente chama solenoide. Então, eu vou falar isso mais à frente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que tem válvula direcional acionada manualmente, para o óleo movimentar o cilindro, quer dizer, o cilindro só vai movimentar quando a gente mexer na alavanca, né? E tem válvula direcional que ela funciona ou só com o movimento do óleo, sozinha, ou então com um acionamento elétrico, né? Que a gente vai comentar mais à frente. Tá? Então, válvula direcional é o que nós vamos falar aqui nos próximos slides. Essa figura aqui mostra uma válvula direcional cortada, como se a gente tivesse serrado ela no meio para a gente ver lá por dentro, tá? Porque quando a gente pega a válvula direcional lá no sistema hidráulico, a gente não vê ela por dentro, que ela é toda fechada. Aqui nessa figura, a gente cortou aqui a válvula, né? Para a gente ver lá por dentro como é que é. Então, vocês veem aqui que por dentro ela tem aqui uma peça redonda que chama carretel. É um cilindrozinho, tá vendo? Ele chama carretel. Então, esse carretel aqui, ele pode movimentar numa posição aqui para a direita ou numa posição para a esquerda, como está mostrando aqui a seta preta, né? Então, quando a válvula está funcionando, esse carretel ele movimenta aqui numa posição para a direita ou movimenta aqui na posição para a esquerda. Agora, a válvula, essa aqui está cortada, ela tem um furo aqui, tá vendo? Isso aqui é um furo, né? Que ela tem, não está aparecendo um furo aqui porque ela foi cortada, né? Como se fosse aqui um sanduíche, né? Que eu abri o sanduíche, né? E aqui é onde entra o óleo que vem da bomba, essa seta vermelha. Então, esse furo aqui a gente chama de via, né? Via. Então, observa que ela tem um outro furo aqui também, né? Uma outra via para saída do óleo, né? Então, aqui o óleo entra aqui nesse furo que chama via e sai aqui nesse furo que chama via para ir lá para o cilindro, para movimentar o cilindro. Agora, quando o cilindro vai retornar, o óleo que estava lá dentro do cilindro ele tem que voltar. Então, na volta, ele passa aqui por esse outro furo, essa outra via, e sai aqui por esse outro furo, por essa outra via, para voltar lá para o tanque. Então, o óleo entra por aqui, né? Ela sai da bomba, vem por aqui, passa dentro da válvula, o carretel movimenta, o óleo vai lá para o cilindro, depois o óleo volta, entra aqui dentro da válvula por essa via, o carretel movimenta e ele sai aqui para voltar lá para o tanque. Então, é isso aqui, nós estamos vendo a parte interna da válvula, para vocês verem como é que ela tem esse carretel que movimenta. E o movimento desse carretel é que vai abrir ou fechar a válvula. Quando ele vai para lá, a válvula abre, para o óleo passar e ir lá para o cilindro. Quando o óleo vai voltar, a posição dela aqui muda, para o óleo passar por dentro dela, que está voltando lá do cilindro, para voltar lá para o tanque, né, e fazer o sistema de novo. Então, vamos ler aqui embaixo. Na parte interna da válvula direcional existe um carretel, né, que é esse carretel aqui, ó, tá vendo? A gente pode também chamar de pistão, tá? Porque ele funciona como se fosse um pistãozinho, mas é um carretel pequeno, né? Então, esse carretel metálico, ele movimenta para direcionar a entrada do óleo, né? A entrada do óleo na válvula, que vem da bomba, e a saída do óleo, né? Da válvula, quando o óleo retorna para o reservatório. Mas isso que eu estou falando aqui, eu vou explicar melhor no slide mais à frente. Aqui é só para você ver que por dentro da válvula direcional, tem esse carretel aqui que vai movimentar para o óleo passar nela ou ser bloqueado e ela não deixar o óleo passar quando não precisa, tá bom? Então, aqui é a parte interna da válvula direcional. Então, continuando aqui comentar sobre a válvula direcional, aqui está a figura de novo, né? A válvula direcional cortada, né? Claro que na prática a gente não corta ela, só estou mostrando aqui para facilitar para vocês entenderem. Vamos ver aqui, ó, aqui está representando um furo, né? Que tem na válvula, né?
E nesse furo aqui, esse furo aqui na válvula a gente chama de furo, a gente chama de via, tá? Via, né? Então, é o caminho que o óleo passa. É igual a gente fala na rua. Ah, lá em Contagem tem a Via Expressa, em Belo Horizonte tem a Via Expressa. É uma avenida que os carros movimentam, né? Então, aqui via é o local, o furo onde o óleo entra, movimenta. Então, o óleo vai entrar por aqui, por essa via, e ele vai sair aqui por essa outra via. Então, aqui nós temos duas vias. Uma via aqui ó, que o óleo está entrando e outra via que o óleo está saindo, tá? Aqui, essa vermelha representa a entrada do óleo com pressão. Mas para o óleo entrar aqui dentro e sair, esse carretel que tem aqui na válvula, ele tem que mudar de posição. Porque se ele não mudar de posição, o óleo aqui não entra. O óleo é bloqueado. Então, quando o óleo entra aqui, esse carretel muda de posição para o óleo passar aqui por ela, sair pelo outro furo, a outra via, e ir lá movimentar o cilindro. Agora, quando o cilindro vai movimentar, lá dentro do cilindro tem óleo. E o óleo que está dentro do cilindro tem que sair para entrar o óleo que está vindo aqui da válvula. Então, o óleo do cilindro sai, volta aqui, entra para essa outra via da válvula aqui, né? O carretel movimenta a posição e o óleo sai aqui para essa outra via para voltar lá para o tanque. Então, uma coisa que nós vamos precisar aqui que você guarde é quantas vias que tem essa válvula que eu estou mostrando aqui. Ó. Ela tem aqui ó, uma via vermelha, uma outra via vermelha, uma terceira via azul e uma quarta via. Então a gente fala que essa válvula direcional aqui ela tem 4 vias. Tá vendo? Porque ela tem aqui ó, 4 furos, né, para passagem do óleo. Um quando o óleo está entrando e outro quando o óleo está saindo. Então a gente fala aqui que essa válvula direcional é uma válvula direcional de 4 vias. Então, eu tenho que falar também as posições. Posição é a posição desse carretel aqui, que ele pode ter 2 posições, ele pode ter 4 posições. Então, nesse exemplo aqui, ele tem 2 posições, que ele pode ir para a direita ou vir para a esquerda. Então, a gente fala que esse carretel, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, ele tem 2 posições, tá? Mas tem carretel que tem mais de 4 posições, tá bom? Então, por enquanto, é só para você guardar. Então, via é onde o óleo entra na válvula, né? Entra e sai. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 vias, né? Onde o óleo está entrando aqui, onde ele está saindo, onde ele está retornando. Eu tenho 4 vias e 2 posições. Então, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando na figura, essa é uma válvula direcional com 4 vias e 2 posições. Então, vias, vocês entenderam aqui, né? A maioria dos coisas tem, muitas válvulas tem 4 vias, né? Mas vocês vão ver mais à frente, tem algumas válvulas que tem mais de 4 vias. Agora, a posição é o seguinte, esse carretel, quando ele movimenta aqui, ele vai determinar o movimento do cilindro. Então, o cilindro hidráulico, que eu já falei na aula anterior, né? O cilindro hidráulico, ele vai movimentar para frente e vai retornar para trás, né? Então, se a válvula tiver só 2 posições, o cilindro só tem 2 movimentos, para frente e para trás. Se a válvula tiver 4 posições, o cilindro pode ter 4 movimentos. Então, essa posição aqui é que vai determinar quantos movimentos que o cilindro vai fazer. Então, só de ver a válvula, saber que a válvula tem 2 posições, a gente já pode deduzir que o cilindro, onde essa válvula vai ser montada, só vai movimentar 2 vezes, ou para frente ou para trás. Ok? Mas, por enquanto, aqui é o que eu quero que vocês entendam, é o que é via. Tá bom? Então, entendeu por que tem 4 vias aqui e por que tem 2 posições? Posição é o movimento do carretel, né? Ele vai para a esquerda é uma posição, ele vem para a direita é outra posição. Então, a gente fala que ele tem 2 posições. Tá bom? Isso aqui vai ser importante para a gente entender, interpretar o circuito hidráulico na hora que tiver tudo misturado as simbologias. Aqui ainda falando sobre válvula direcional, aqui é uma parte interna da válvula direcional. Na figura passada, no slide passado aqui, anterior, eu mostrei um desenho, né? Agora aqui foi tirada uma fotografia, tá? Cortou a válvula ali, cortou a válvula, né? Uma válvula usada e tirou uma foto, só para vocês verem, né, o real. Então aqui, né, uma foto aqui, né, que está guardada. Então aqui, ó, aqui onde eu pus a seta vermelha é uma via, onde o óleo entra que vem lá da bomba. A gente chama de linha de pressão. Linha de pressão é a mangueira que leva o óleo hidráulico
lá da bomba, na bomba para ele entrar aqui na válvula. O furinho é bem pequeno aqui. Então aqui, ó, aqui tem um carretel, tá vendo? Então o óleo vai entrar aqui, né? E aqui observa que tem um furo aqui em cima. Então o óleo vai entrar aqui, onde eu estou passando o mouse, e vai passar aqui, porque aqui não tá, né? Ele não tá bloqueado, né? Para passar aqui. Agora é o seguinte, então aqui nós estamos vendo aqui uma via aqui, nós estamos vendo uma outra via aqui, tá vendo? Uma via aqui, outra via aqui, outra via aqui. Então aqui a gente está vendo, né, no corte nessa fotografia. Então via, né, é onde o óleo, é o caminho que o óleo vai passar, né? Então aqui tem uma via, tem uma outra aqui, que, né, eu não pus a seta vermelha, mas aqui tem outra via também, e tem aqui no retorno do óleo. Agora é o seguinte, o que acontece, né? Esse carretel aqui ele tem que movimentar, né? A posição dele. Se ele movimenta para lá, o que vai acontecer? Se ele vai arrastar essa parte aqui e não vai deixar o óleo passar para esse furo aqui. Então, quando o carretel movimenta, ele bloqueia a passagem do óleo. Aí o cilindro não vai movimentar. Quando ele muda de posição, aí o óleo passa e o cilindro movimenta. Então, por isso que a gente falou, o cilindro, esse carretel movimenta para a direita ou para a esquerda, que a gente chama de posições, tá? Ele pode ter duas posições, movimentar duas vezes, ele pode movimentar para a direita, parar e depois continuar movimentando para a esquerda e depois voltar. Então o carretel da válvula ele pode ter duas posições, ele pode ter três posições, né? Ele pode até ter quatro posições. A maioria dos casos ele tem duas posições, tá? E as vias é o furo aqui, o caminho, né, para o óleo entrar, tá bom? Então aqui é só uma foto para ilustrar aquele slide que eu mostrei anteriormente, tá bom? Então o importante é guardar que via é onde o óleo passa e é representado por alguma seta, né? E posição é as posições do movimento do carretel. Aqui também é uma mesma foto, né, de uma válvula que foi cortada, né, colocada em cima da bancada e tirou a foto aqui para vocês verem. Então aqui, ó, aqui é a mesma coisa, a via, né? Então olha aqui, ó, o carretel movimentou. Então agora o óleo vai entrar aqui, vem lá da bomba, a linha de pressão que vem da bomba. Aí a hora que o óleo entra aqui, observa que apareceu um furo aqui, tá vendo? Então o óleo vai entrar nesse furo, vai passar e vai lá para o cilindro, porque o carretel movimentou aqui e está dando uma passagem. A gente fala aqui que o centro aqui está aberto, o centro aqui da válvula está aberto, para o óleo entrar e passar. Agora o centro pode estar fechado, igual a gente viu lá no slide anterior. Então aqui por dentro da válvula, quando a gente fala que a válvula tem o centro aberto, é isso, o carretel movimenta e ele vai aqui, ó, esse furo aqui vai ficar na direção do óleo para o óleo entrar aqui lá para o cilindro. Então a gente fala que essa válvula aqui, que nessa aqui é uma posição aberta. E aqui, observa aqui que aqui está bloqueado, esse óleo aqui, que entra aqui, ele não passa por aqui, tá vendo onde eu estou passando o mouse? Não tem jeito dele passar porque está bloqueado. Ele só pode passar aqui, ó, no centro. Aqui também ele não vem porque está bloqueado, tá vendo? Então, o movimento, a posição do carretel, ou ela vai deixar o óleo passar quando o centro estiver aberto, ou ela vai bloquear quando o centro estiver fechado. Aqui, como é uma foto, não dá para mostrar o movimento aqui do carretel, né? Mas tá importante. Então, aqui, ó, vamos relembrar do slide anterior, onde o óleo passa, a gente chama de via, né? E o movimento do carretel a gente chama de posições. Bom, eu comentei aqui no slide anterior que mais à frente nós vamos ver aqui o circuito hidráulico completo, né? Com várias simbologias, que a gente também chama de esquema hidráulico. Agora, no circuito hidráulico, como eu também comentei no slide anterior, não vem a fotografia da válvula, não vem a fotografia da bomba, vem apenas uma simbologia. Então aqui nós vamos começar a ver como é que é a simbologia da válvula direcional, como é que ela vai aparecer lá no nosso desenho hidráulico. Então aqui, ó, as válvulas direcionais são representadas por quadrados, tá vendo aqui, ó, quadrado, né? Setas, né? Quadrado, setas, né? E outros símbolos gráficos. Então aqui vocês estão vendo uma simbologia de duas válvulas direcionais diferentes, tá? Então a válvula direcional, ela vem aqui nesse quadradinho. Vocês lembram que a bomba é uma circunferência com um triângulo preto, né? Aquela válvula de retenção
é aquele Y com a mola e uma esfera, né? Então a válvula direcional aqui, ó, ela tem essas setinhas aqui e tem os quadrados. A setinha representa aquilo que eu chamei de via, tá vendo? A setinha representa a via. E o quadrado representa a posição do carretel, né? A posição do carretel. Quantos quadradinhos tem aqui, ó? Tem 2 quadrados. Então, porque o carretel vai movimentar em 2 posições. Quantas setinhas que nós temos aqui, né? Então, vai ser a quantidade de via. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia como é que aparece, como é que é o símbolo da válvula, tá? Então, nós vamos ver aqui no slide mais à frente, passo a passo, como é que você vai interpretar aqui o que significa essa seta reta, essa seta inclinada, esse T aqui, tá vendo? Essa letra T aqui, né? Essa aqui aparecendo uma letra H, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, aqui é só para você saber que seta e quadrado representa simbologia da válvula direcional. Bom, então nós vamos explicar aqui com mais detalhe, tá? Como é que a gente começa a interpretar a válvula, a simbologia da válvula direcional. Então aqui, ó, vamos olhar só por aqui que eu tenho um quadrado, tá vendo? Só um quadradinho, aquele que eu falei. Então quando eu vejo um quadrado aqui no símbolo da válvula direcional, esse quadrado significa a posição. Agora o que é posição? Lembra lá do slide anterior? É o movimento daquele carretel lá dentro da válvula. Então se eu tiver um quadrado só no símbolo da válvula, significa que o carretel só vai movimentar em uma posição. Consequentemente, o cilindro vai movimentar só uma vez. Mas olha aqui nessa outra, aqui eu tenho 2 quadrados. Então significa o quê? Que essa válvula direcional vai ter 2 posições. É a quantidade de posições, né? Então aqui, ó, se eu tiver 2 quadrados, o carretel vai movimentar em 2 posições. Né? Aquele carretel que eu mostrei lá. Por enquanto, nós não estamos falando da via ainda, só estamos falando da posição. E se tiver 3 quadrados? É porque vai ter 3 posições. O carretel ele vai movimentar em 3 posições diferentes. Né? Para a esquerda, para a direita, pode parar no meio. Né? Então, esse quadradinho aqui, ele significa posição. Se tiver um quadrado só, a válvula é de uma posição, a válvula direcional é de uma posição. Significa que o carretel só vai movimentar uma vez, numa posição. Se tiver 2 quadrados, o carretel vai movimentar em 2 posições. E se tiver 3 quadrados, o carretel vai movimentar em 3 posições. Vai existir caso que tem 4 quadrados. O carretel vai movimentar em 4 posições. E de acordo com as posições do carretel, é o que o óleo vai fazer o cilindro movimentar lá na frente. Mas isso a gente vai ver para trás. Então, entendeu o que significa o quadrado? Significa quantas posições a válvula tem. Agora, a posição, igual a gente viu no slide anterior, é aquele movimento do carretel. Se o carretel vai para a direita, é uma posição. Se ele volta para a esquerda, é uma segunda posição. Bom, vocês viram lá no slide anterior que o símbolo da válvula tem o quadrado e umas setas, né? Então, nós vamos ver aqui que representa a seta que vem lá dentro daquele quadradinho. Então, essa seta, ela significa a via, tá vendo? Ela significa a via da válvula, aquelas vias, né? Que a gente viu lá. Então, a seta significa via, ou seja, significa o furo de entrada do óleo e o furo de saída do óleo. Então, olha aqui, ó, se a seta estiver para baixo, o óleo está descendo. Se a seta estiver para cima, o óleo está subindo. Né? E se a seta estiver inclinada, o óleo está retornando para o tanque. Ok? Então, isso a gente vai ver lá. Então, a seta vai significar via. O quadrado significa posição. Então, a seta é a via, a quantidade de furos que tem lá dentro da válvula para o óleo entrar e sair. Então, agora outra coisa também, tem uma outra simbologia além da seta, pode ser um T, tá vendo? Aqui ó, o T de cabeça para cima e o T de cabeça para baixo, é a mesma coisa, tá? Pode estar de cabeça para cima e de cabeça para baixo aqui. Então, esse T representa bloqueio. Lá na simbologia da válvula, quando tiver esse T, significa que o furo está bloqueado, o óleo não consegue passar. Então, entendeu? Agora, quando tem a seta, o óleo consegue passar. Então, esse T, o óleo não consegue passar. Chama bloqueio. Tá bom? Então, aqui, ó, agora eu misturei aqui, ó. Tá vendo? Quadrado significa o quê?
posição, né? Quantos quadrados que tem? 2. Então, essa válvula vai ter duas posições. Agora, tá vendo essa saidinha aqui, onde está azul? É onde tem um furo na válvula. Tem um furo aqui, um outro furo aqui embaixo, um outro furo aqui, outro furo aqui. Então, isso aqui a gente fala, representa também a via. Então, a gente fala que essa válvula aqui, ela tem duas posições, que é 2 quadrados, e 4 vias. Tá vendo que essa linhazinha aqui, ela é como se fosse a seta, só que aqui eu não sei se o óleo está subindo ou se está descendo, tá bom? Mas por enquanto, o que eu quero que você guarde é que essa seta representa via, o furo de entrada do óleo e o furo de saída do óleo. Se a setinha está para baixo, o óleo está entrando na válvula e saindo. E descendo, né? Se eu tiver essa aqui, o óleo está entrando na válvula e subindo. Se eu tiver a inclinada, o óleo está voltando, passando pela válvula e voltando para o reservatório. Se eu tiver o T, tá vendo? Eu estou falando T aqui porque parece a letra T, né? Significa o quê? Que aquela válvula ela tem como bloquear o óleo para o óleo não entrar, não ir lá para o cilindro quando eu quero que o cilindro fique parado, tá? E os quadrados é a posição. Bom, vamos ver aqui a simbologia da válvula direcional. Vamos ver com calma aqui você vai entender melhor. Eu falei então que a seta, quando tem lá na simbologia da válvula, significa o quê? Via, né? Mas uma seta não representa uma via. Porque a via, o que é? É o furo de entrada do óleo e o furo de saída do óleo. Então, essa pontinha aqui da seta significa que tem um furo na válvula. E essa outra entrada aqui da extremidade da válvula significa que tem um outro, da seta significa que tem um outro furo. Então, eu tenho que contar assim, ó, uma via, onde eu estou pondo um mouse aqui, tá vendo? Mouse vermelhinho aqui, ó, uma via e aqui, ó, duas vias. Então, uma seta significa que tem duas passagens do óleo. Um furo de entrada do óleo e um furo de saída. Então, se eu tiver uma seta, eu tenho que contar duas vias. Como é que eu conto aqui? Ó? Uma via, vou lá na outra pontinha, duas vias. Então, eu tenho uma seta, significa duas vias. Tá? Eu conto aqui, ó, uma via, duas vias. Ok? E se eu tiver duas setas, aí eu vou ter 4 vias. Se eu tiver duas setas, tá? Então, por enquanto, aqui, ó, uma via, ou seja, uma passagem do óleo. Agora, o T aqui significa bloqueio, tá vendo? Se eu tiver um T só, significa que tem um bloqueio na via. Se eu tiver 2 T's, vão ser 2 bloqueios. Se eu tiver 3 T's, vão ser 3 bloqueios na via. Então, o T significa que uma das vias pode ser bloqueada pela válvula, ok? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui. O quadrado representa o que para nós? Passagem, né? Posição. Então, se tem um quadrado só, é uma posição. Agora, quantas vias que tem aqui? 2 vias. Mas só tem uma seta porque é 2. Eu tenho que contar aqui, ó. Eu ponho aqui a pontinha aqui do lápis, aqui da caneta, do mouse, conta aqui uma via, vem aqui, ó, 2 vias. Porque eu tenho um furo de entrada do óleo e um furo de saída do óleo. Então, uma via, 2 vias. Igual aqui, ó, uma via, 2 vias. Agora vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui. Quantos quadrados tem? Então eu sei que é uma posição que o carretel vai mexer. Agora, quantas vias que tem? Então vamos com calma, vamos contar aqui, ó. Eu tenho que contar aqui, ó, uma via aqui na extremidade da seta, 2 vias aqui, e aqui tem um Tzinho também, tá vendo? Tem o T. O T eu conto como uma via, porque ele é um furo que está bloqueado. Então aqui, ó, uma via, 2 vias, 3 vias. Aqui no T eu só conto uma vez. O T eu só conto uma vez. E na seta eu conto 2 vezes. Tá? Uma via, onde eu estou com a pontinha do mouse, que tem um furo ali de entrada do óleo. Agora aqui, ó, 2 vias, né? Aqui o óleo vai passar. E aqui eu tenho que contar esse T como uma via também. Agora eu sei que esse furo aqui está o quê? Bloqueado. Agora, essa seta não está inclinada e essa aqui não está reta. Então, essa inclinada está representando que o óleo está passando pela válvula e voltando lá do cilindro lá para o tanque de óleo. E essa aqui que está para cima, o óleo está indo lá para o cilindro. Ok? Vamos olhar esse outro exemplo aqui. Agora tem 2 setas aqui. Ó. Então, vamos contar quantas vias tem aqui. Ó. Olha a pontinha do mouse aqui. Ó. Uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias. Eu tenho 2 setas, 4 vias. Quando eu tenho uma seta, só 2 vias. Agora aqui, como a seta está inclinada, o que eu vou interpretar?
que o óleo está passando aqui na válvula, retornando para o tanque. Vamos ver esse aqui agora, vamos ver esse último quadradinho aqui na direita, né? Então aqui, ó, vamos contar as vias aqui, ó. Uma via, duas vias, três vias, quatro vias, né? Duas setas, quatro vias. Mas eu tenho um bloqueio aqui que eu conto uma vez só como uma via. Então vamos contar de novo aqui, ó. Uma via, duas vias, três vias, quatro vias, cinco vias. Então eu vou ter um furo aqui, outro furo aqui, um furo aqui, outro furo aqui e um furo aqui que vai estar bloqueado. Então a gente fala que essa válvula aqui ela tem cinco vias, né? Uma, duas, três, quatro e no bloqueio cinco vias. No bloqueio a gente só conta uma vez, tá bom? Vamos ver essa aqui embaixo então? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Quantas posições tem aqui? Posição é o quadradinho. Então, eu vou ter uma posição aqui no primeiro quadrado e outra posição no segundo quadrado. Então, vai ser duas posições. Agora, vamos ver quantas vias que tem? Uma via, duas vias, três vias, quatro vias. Agora, tem um detalhe importantíssimo aqui. Quando eu tenho um quadradinho só, eu conto aqui uma via, duas vias, né? Uma via aqui, ó, duas vias. Agora, quando eu tenho duas posições ou três posições, eu só posso contar as vias em um quadrado. Eu vou escolher o quadrado da direita ou o quadrado da esquerda. Então, vou escolher esse aqui, ó, uma via, duas vias, três vias, quatro vias. Agora, não vem contar aqui, ó, cinco, seis, não. Agora, vamos supor que eu escolho o quadrado da direita aqui, ó. Uma via, duas vias, três vias, quatro vias. Tem que dar igual. Então, embora eu tenha aqui várias setas, mas eu só posso contar em um quadrado, tá? Não posso contar nos dois quadrados ou nos três. Então, essa aqui tem quatro vias porque eu só conto em um quadrado. Agora, qual quadrado que eu vou contar? É o da direita ou da esquerda? Tanto faz. Para você não ficar indeciso, conta sempre o da esquerda, por exemplo, né? Então, essa válvula direcional ela tem quatro vias e duas posições, porque eu tenho dois quadrados. Significa que eu vou ter quatro entradas, uma entrada e a saída de óleo, uma entrada e a saída de óleo, e o carretel vai movimentar duas posições. Significa que o cilindro vai movimentar duas vezes, vai para frente e vem para trás, porque o carretel aqui é que vai comandar o movimento do cilindro. Vamos ver um outro exemplo aqui, né? Ainda da simbologia da válvula direcional. Então vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Primeiro, a gente vem sempre no quadrado, tá? Você vai sempre na posição. Quantos quadrados tem? Né? Dois quadrados. Então eu vou saber que essa válvula direcional tem duas posições. Ela tem dois quadrados. Agora, quantas vias vão ter? Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, eu não posso contar no outro quadrado. Só posso contar em um quadrado. Uma via, duas vias, três vias, quatro vias. Então, essa válvula é de quatro vias e duas posições. Então, eu só conto as vias em um quadrado, tá? Isso não pode esquecer, não. Então, vou achar aqui que tem oito vias aqui, né? Então, só posso contar. Aí, se eu quiser contar do lado de cá, vai dar quatro também. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Então, aqui está representando que o óleo ele passa pela válvula aqui, sobe para ir lá para o cilindro e depois ele volta para a válvula. Mas olha que ele volta, o carretel movimentou, então essa linha inclinada está mostrando que o óleo, a válvula possibilita que o óleo volte lá para o tanque. Mas isso aqui você vai entender depois. Por enquanto, nós estamos preocupados com a simbologia, tá? Entendeu? Duas posições, né? E quatro vias, né? Então, quando a gente vai escrever, a gente escreve primeiro a via e depois a gente fala a posição. Então, a gente não fala assim, duas posições e quatro vias, não. Sempre quatro vias e posição. Quatro vias, duas posições. Tá? Essa é uma maneira que vem. Só que lá, quando aparecer lá o desenho hidráulico, o esquema hidráulico, não vem escrito via. Só vai vir o número 4. Não vem escrito posição, só vai vir o número 2. E como é que você vai saber? A via vem sempre na frente e a posição é depois. Mas você pode olhar lá para a seta e contar, né? Uma via, duas vias, três vias, quatro vias. E dois quadrados, duas posições.
Bom, vamos continuar interpretando aqui a simbologia da válvula direcional. Eu mostrei no slide passado, né, que a posição é o quadrado, né, e a seta é a via, a passagem do óleo. E quando eu tenho uma seta, né, eu vou contar duas vias, porque via é o furinho aqui. Eu tenho um furo de entrada do óleo e um furo de saída do óleo, né? Então por isso que é duas vias. Agora é o seguinte, às vezes não vem a seta desenhada. Às vezes acontece, não vem a seta desenhada. Mas se não vier a seta, vem, tá vendo? Essa linhazinha aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Então aqui é como se eu tivesse uma seta. Ou vem desse jeito aqui, ou vem desse jeito aqui. Na maioria dos casos, né, dos desenhos hidráulicos, vem dessa forma aqui. A seta. Mas tem alguns desenhos mais simplificados que em vez de vir a seta, vem só essa linhazinha aqui mostrando que aqui tem um furo, né, uma via, e aqui em cima também. Então isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Quando aparecer lá no desenho, lá, quando a gente estiver vendo o desenho lá do circuito hidráulico. Vamos ver essa aqui? Por que falou 3 vias? Não pôs a seta, mas pôs aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é como se fosse aqui uma pontinha da seta, um furo. 2, 3. Então essa aqui tem 3 vias, embora não mostrou a seta, né? Mas isso aqui, essa linhazinha aqui está representando as vias, a seta. É a mesma coisa nessa aqui, tá vendo? Não pôs a seta, mas pôs a linhazinha aqui. Quantas vias tem aqui? 1, 2, 3, 4 vias. Mas normalmente vem a seta. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. O T significa o quê? Bloqueio, né? Mas o bloqueio, na realidade, é via também, tá? É um furo, só que o furo, naquele instante, o carretel movimentou e fechou a passagem do furo. Então, aqui no T, quando tem um T só, a gente conta uma via, mas aqui eu tenho 2 T's, um em cima e um embaixo. Então, eu vou contar aqui uma via, 2 vias. Se eu tivesse só um T, só o T de cima, era só uma via, mas aqui eu tenho 2. Como podia ter 3 também, ou 4, né? Então, aqui eu vou contar uma via, 2 vias. Então, aqui tem 2 vias. Não mostrou a seta, né? Mas o T é a via, que significa o quê? Bloqueio. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ah, tem uma seta. E eu quero saber o número de vias. Então, vou contar aqui, ó. Uma via, 2 vias, 3 vias. O T eu só conto uma vez. Aqui eu contei 2 vezes porque eu tinha 2 T's. Então, aqui, ó. Uma via, 2 vias, 3 vias. Como a seta está inclinada, eu sei que essa válvula ela permite o óleo voltar lá para o tanque. Tá bom? Então, essa aqui tem 3, porque o Tzinho eu conto como uma via só. Tá? Então aqui, gente, eu estou explicando aqui até detalhadamente, porque quando eu estava aprendendo isso, quando eu fiz lá o curso técnico, o curso de engenharia, o professor passou isso aqui muito rápido, e quando eu cheguei lá no esquema hidráulico, quando eu aprendi isso a primeira vez, eu não estava entendendo. Então isso aqui tem que ficar bem entendido para quando chegar lá no esquema hidráulico, você saber direitinho, tá? Então por isso que a gente está detalhando aqui, passo a passo, porque isso aqui vai ser fundamental quando você tiver lá o esquema hidráulico e para interpretar. Bom, então vamos continuar aqui, né, nesse passo a passo para você entender direitinho, tá? Eu estou sendo até repetitivo aqui, porque eu sei que isso aqui é importante. Se eu falar só uma vez, você acaba não ficando difícil para você guardar. Então vamos continuar aqui, ó. Quantas posições que a gente tem aqui? Uma posição, né? Porque eu tenho um quadrado. E quantas vias? Vamos contar? 1, 2 vias. Então eu tenho aqui uma válvula direcional de 2 vias e uma posição. 2 vias aqui, ó, e uma posição. Agora, lá no esquema não vem escrito como está escrito aqui. Nem vem escrito via, nem posição. Só vem esse número aqui, ó. 2 por 1. Mas como é que eu vou saber? O que vem primeiro é a via. E o que vem depois é a posição. Então, olhar aqui, eu vou falar válvula de 2 vias e uma posição. Vendo? A posição vem depois, a via vem na frente. Vamos ver essa aqui de baixo? Vamos contar aqui? Vamos contar aqui, ó. Vamos contar as vias primeiro. Uma via, 2 vias, 3 vias. 4 vias. Não, eu só posso contar em um quadradinho só. Não posso contar no outro quadradinho, não. Então, vamos contar aqui. Uma via, 2 vias, 3 vias. Então, ela tem 3 vias. Aí, se eu quisesse contar no outro quadradinho, eu ia achar 3 vias também aqui, ó. Uma via, 2 vias, 3 vias, que o bloqueio é considerado uma via também. Então, eu escolho só um quadradinho. Isso é importante para você não esquecer, tá? Uma via, 2 vias, 3 vias, né? E quantas posições?
2 posições, que eu tenho 2 quadradinhos. Então, válvula de 3 vias e 2 posições. Mas lá no esquema, no desenho, não vem escrito, só vem o número. Lá, 3 por 2. Então, eu sei que é válvula de 3 vias e 2 posições. A via sempre vem na frente. Bom, mais um exemplo aqui da simbologia da válvula direcional, né? Para você compreender melhor. Vamos ver aqui primeiro, né? Vamos ver as posições. Eu tenho 2 posições, que eu tenho 2 quadrados, né? 2 posições. 2 quadrados, 2 posições. Ele vem lá no segundo número. Agora vamos contar a via? Vamos contar com calma, né? Aqui, ó. Uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias, né? O bloqueio aqui, o Tzinho, tem que contar também. Vamos contar de novo aqui, ó. Uma via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias. Então, é uma válvula de 5 vias. Ó, válvula de 5 vias. E quantas posições? É os quadradinhos. 2 quadradinhos, 2 posições. Né? Então, válvula direcional de 5 vias e 2 posições. Vamos ver essa aqui de baixo? Vamos ver essa aqui de baixo? Olha aqui, ó. Quantas vias tem? Perdão, quantas posições? Essa aqui tem 3 quadradinhos. Então, vai ter 3 posições, que ela tem 3 quadradinhos. Né? Então, significa que o carretel lá dentro dela vai mexer em 3 posições. Consequentemente, o cilindro lá também pode mexer em 3 posições quando o óleo chegar lá. Então, vamos ver as vias aqui. Ó. 1, 2, 3. Né? Porque o bloqueio conta como uma via. Então, uma via aqui na pontinha da seta, outra via aqui na extremidade da seta e mais outra terceira via aqui no bloqueio. Então, ela tem 3 vias. Então, válvula de 3 vias e 3 posições. Ok? Essa válvula aqui vai permitir que o óleo retorne para o tanque. Por que eu sei? Porque ele tem uma seta inclinada. Né? A seta reta é para a ida do óleo para o cilindro, a seta inclinada é que o óleo que saiu lá do cilindro, voltou aqui, passou pela válvula e veio para o tanque. Aí a seta vem inclinada para a gente saber que essa válvula permite o óleo voltar para o tanque. Continuando aqui na simbologia da válvula direcional, vamos ver essa outra simbologia aqui, né? Então aqui, só para a gente relembrar aqui da aula do slide anterior, quantas posições que tem? Tem 3 quadrados, então ela vai ter 3 posições. E quantas vias? Vamos contar aqui, ó. Uma via, onde é que está aqui a setinha, né? Uma via, 2 vias, 3 vias. Então essa é igual eu mostrei no slide anterior. É uma válvula direcional de 3 vias e 3 posições. Então aqui, ó, tá vendo esse quadrado aqui que está na extremidade e esse quadrado aqui da extremidade? O que eles representam, né? Então as partes da extremidade da válvula, que seria aqui, ó, esse quadrado aqui, vai representar o controle do movimento do cilindro, né? Então essa aqui mostra que o cilindro movimenta para frente e essa aqui mostra que o cilindro movimenta para trás, né? Mas isso aqui, com o tempo, você vai guardar. É só para você saber por que uma seta é reta e outra seta é inclinada. Porque quando a seta está reta, é porque o óleo vai entrar, vai fazer o cilindro movimentar. Quando dentro da válvula tem uma seta inclinada, é porque o óleo vai retornar do cilindro, passar pela válvula e retornar para o tanque, tá? Então, vocês vão ver que as setas sempre vão estar nos quadradinhos das pontas, tá? Aqui no meio nunca vai ter seta, não. A seta vai estar sempre, né, nas extremidades, tá? Aqui, ó, onde eu pus a setinha vermelha aqui, ó. Então, para a gente entender o movimento lá do cilindro, né? Agora, no meio aqui, vai indicar se a válvula vai ter o centro aberto para o óleo passar ou se ela vai ter o centro bloqueado, o centro fechado para aquele instante o óleo não passar, né? Então, isso aqui é só para entender, mas na realidade o que você precisa de guardar mesmo é igual eu falei aqui no slide anterior, né? É saber contar aqui as posições. Vamos fazer de novo? Uma posição, 2 posições, 3 posições. O que significa o T? Bloqueio, né? Aqui tem 3 quadrados, então eu só vou contar em um quadrado, nada de contar no quadrado do meio também, nem da esquerda. Eu só conto num quadrado, tá?
Uma posição, duas posições, três posições. Aqui no meio também tem três posições, só que no meio nunca vem seta, tá? O meio, se eu tiver os T aqui no meio, eu sei que a válvula ela consegue bloquear o óleo para o cilindro ficar parado, o cilindro não movimentar. Então, aqui, né, pode ter quatro posições com um quarto quadradinho, né? Então aqui só para vocês entenderem, tá bom? Aí esse quadrado do meio aqui, quando eu tenho três posições, vocês vão ver que a maioria das válvulas são de três posições, igual essa aqui. Tá vendo? Esse do meio aqui, né? Do meio, eu falei que a seta nunca vem no meio. Você achar uma seta aqui no meio, porque o desenho foi feito errado, né? Então essa posição central da válvula aqui, ela serve para mostrar se a válvula ela pode bloquear a passagem do óleo, né? Se ela tem o centro fechado ou se ela tem o centro aberto, né? O centro da válvula ele pode ser fechado, igual aqui, tá vendo? Tá bloqueado aqui, ó. Então o óleo, nesse momento, se o carretel estiver na terceira posição, o óleo não passa para a válvula. Aí o cilindro fica lá parado. Eu posso ter o centro aberto, que vai deixar o óleo passar, o cilindro vai ficar movimentando. E posso ter também o centro bloqueado, como está mostrando aqui, tá? Mas isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Não precisa se preocupar muito, não. O importante é guardar o que eu falei no slide anterior. É aqui como é que você conta a quantidade de via e a quantidade de posição. Centro aberto, sempre centro fechado, vai aparecer uma outra simbologia aqui no meio que eu vou mostrar mais à frente. Ô pessoal, agora nós vamos mostrar aqui os tipos de acionamento da válvula direcional. Essa aula de hoje aqui, ela está sendo um pouco mais extensa, né? Porque na próxima semana vai ter um feriado, né? E a gente não vai ter aula. Então, ela está um pouquinho extensa aqui. Se você achar que está extensa, dá uma paradinha aí, vai lá, toma uma água, vai lá no banheiro, né? Porque eu vou continuar aqui, tá bom? Hoje está sendo mais extenso, porque para aproveitar mais. Então aqui nós vamos falar sobre o tipo de acionamento da válvula. O que é acionamento? A válvula, quando está lá desligado o sistema hidráulico, a válvula está desligada, a bomba está desligada, ela não está funcionando. E quando liga a bomba joga o óleo para a mangueira e a mangueira leva o óleo lá para dentro da válvula antes de chegar no cilindro, a válvula vai funcionar. Agora, como é que essa válvula vai funcionar? Ela pode ser funcionada manualmente com uma alavanca, a gente tem que ir lá com a mão na alavanca e mexer para a válvula funcionar, ou essa válvula pode ser funcionada com o próprio óleo, a pressão do óleo, ou ela pode funcionar com uma energia elétrica, né, através da eletricidade. Então, isso que chama tipos de acionamento. Então, essa válvula direcional, ela pode ser acionada por uma alavanca manual, ela pode ser acionada por uma mola que tem lá dentro dela. Esse caso é só quando o óleo está retornando para o tanque. Ela pode ser acionamento por piloto. Piloto significa óleo, tá? Óleo. Então, quando você vai falar a válvula está sendo acionada por piloto, ela está sendo acionada pelo óleo hidráulico, sem precisar de ter alavanca para a gente mexer a válvula funcionar. E também a válvula direcional ela pode funcionar eletricamente. Aí ela vai chamar a válvula solenoide. Solenoide significa que a válvula direcional ela funciona sozinha, eletricamente. É um sinal elétrico que chega lá para ela funcionar. Isso mais à frente a gente vai falar sobre isso. E tem alguns sistemas mais modernos, mais sofisticados, que o que vai fazer funcionar a válvula não é só a eletricidade, é a eletricidade com a eletrônica. A válvula vai ser funcionada através de um computador, de um componente que chama CLP, controlador lógico programável. Eu programo no computador, né, no notebook, o funcionamento da máquina e vai funcionar sozinho lá. Mas eu tenho que ter um programa de computador. Isso aqui é uma hidráulica mais para a área da engenharia, para a área da mecatrônica, tá? Então é uma coisa mais avançada. Mas hoje, né, a gente já consegue funcionar a válvula, o equipamento todo pelo computador. Igual tem naqueles robôs industriais, né? Ele funciona tudo com o computador, porque tem lá na válvula hidráulica o tal do CLP, solenoide CLP. Mas no nosso caso aqui, né? Esses aqui que são mais importantes, né? Você saber. Agora, como é que eu vou saber, só de ver o desenho, o esquema hidráulico, se aquela válvula está sendo acionada por piloto, ou se ela está sendo acionada por solenoide, ou se ela está sendo acionada por alavanca? Ah, tem uma simbologia que vai mostrar
se a válvula está funcionando por alavanca, se ela está funcionando por mola, se ela está funcionando por piloto ou por solenoide. Vamos ver como é que é essa simbologia? Bom, então aqui nós vamos mostrar uma válvula direcional com acionamento por alavanca manual. Então aqui está a válvula direcional, né? Vamos aproveitar e ver aqui se a gente sabe contar as vias aqui. Ó. Quantas posições que tem aqui? Ó? 3 posições, né? Tem 3 quadrados, eu sei que essa válvula é de 3 posições. Agora, quantas vias que tem aqui? Ó? Uma via nessa pontinha aqui, 2 vias nessa pontinha, 3 vias nessa pontinha, 4 vias nessa pontinha. Então é uma válvula de 4 vias. Eu só conto em um quadrado, né? Só conto num quadrado. Então ela é uma válvula de 4 vias e 3 posições, ou seja, uma válvula 4 por 3, né? 4 vias e 3 posições. Agora, como que eu vou saber que ela é acionada por alavanca? Tá vendo? Tem esse símbolo aqui, tá vendo? Parece uma alavanquinha, né? Olha lá, veio aqui uma alavanquinha. Então, se ela tiver esse símbolo aqui, eu sei que ela é acionada por alavanca. Para o sistema hidráulico funcionar, para o cilindro funcionar, eu tenho que vir com a mão aqui e mexer nessa alavanca aqui. Igual lá no carro, quando eu passo a marcha da primeira para a segunda, né? Eu passo da primeira para a segunda, eu tenho que mexer na alavanca. Num carro automático, a marcha vai passar automaticamente, né? Então aqui tem válvula que ela funciona automaticamente, né? Com solenoide, mas aqui é a alavanca. Então, por ter essa alavanca aqui, eu sei, na simbologia da válvula, eu sei que lá no equipamento, lá no sistema hidráulico, essa válvula, para ela funcionar, eu tenho que ir lá e mexer com a mão, tá? Se não tivesse aqui esse desenho todo aqui, ela ia funcionar de outra maneira. E aproveitando aqui, né, a gente está vendo aqui, ela tem 4 bloqueios aqui, né? 4 bloqueios. Aqui é como se fosse aquele T, né? Aqui está colorido, mas é a mesma coisa. Mas esse desenho aqui da simbologia, eu estou mostrando ele aqui só para você ver a válvula aqui, tá? A gente aproveitou aqui, ó, e relembrou aqui como é que a gente conta as posições e as vias. Vamos ver esse outro exemplo aqui da simbologia. Válvula acionada por piloto. Então, quando a gente fala piloto, a válvula ela vai ser acionada pela própria pressão do óleo. Aí não precisa a gente mexer na alavanca dela. A própria pressão do óleo é que vai mexer nessa válvula. Ou ela tem a alavanca ou ela tem o piloto. Agora, a gente não vê esse piloto, não tem lá um parafusinho que fala que é piloto. A gente não vê nada disso. Agora, na simbologia, como é que eu vou identificar que é o piloto? É esse triângulo aqui, tá vendo? Coloridozinho, parecendo aquele que tinha lá na simbologia da bomba, né? Esse triângulozinho preto aqui significa piloto, que significa o quê? Óleo hidráulico. Então, essa válvula direcional, quando ela tem essa simbologia aqui desse lado aqui, significa que ela é uma válvula piloto. A gente pode falar também válvula pilotada. Pilotada e piloto é a mesma coisa, que significa que essa válvula vai ser movimentada pelo óleo hidráulico. Pelo óleo hidráulico, quando o óleo hidráulico entrar nela, ela já funciona. Não precisa de ter alavanca. Aí vem esse símbolo aqui, tá vendo? É um triângulozinho colorido. Vamos aproveitar aqui e contar aqui, interpretar essa válvula aqui. Quantas posições que tem? Aqui, ó, tem 2 quadrados. Então vai ter o quê? 2 posições. E quantas vias? Vamos contar? Uma via aqui na pontinha da seta. 2 vias aqui, 3 vias aqui, 4 vias aqui e 5 vias, porque o Tzinho bloqueio também conta como uma via. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 vias. Agora não conta o outro lado lá. E se eu quiser contar só do outro lado? Vamos contar só do outro lado? 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias, dá a mesma coisa. Agora eu não posso falar que tem 10 vias, tá? Porque o carretel movimenta, hora ele vai acionar aqui essa via, hora ele vai acionar outra, né? Então por isso que eu só conto em um quadradinho, porque o carretel, ó, que o carretel movimenta lá que ele vai, né, deixar o óleo passar ou desse lado ou desse lado, né? Então por isso que a gente conta as vias só num quadradinho. Esse Tzinho significa o que mesmo? Ah, lembrou, né? Bloqueio, né? Tem um furinho aqui, mas ele, nesse instante, quando tem essa válvula, ele vai estar bloqueado. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Ah, mas esse aqui é igualzinho do outro slide. Não, ele tem uma diferença aqui. Isso aqui significa o quê? Piloto, né? Que essa válvula é acionada por piloto, ou seja, pelo óleo.
5 vias também, mesma coisa aqui, ó, 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias, né? Conta só no quadradinho. Ah, agora tem esse símbolo aqui, é de mola, tá? É mola, tá vendo? Parece uma letra M aqui, ó. Então, quando tem isso aqui, significa que isso aqui é uma mola, tá? Quantas posições que essa válvula tem? 2 posições. Significa que o cilindro, o carretel, ele vai movimentar para a direita e vai voltar para a esquerda. Ele movimenta só 2 vezes, para a direita. Agora, para ele movimentar para a direita, o óleo que vai pressionar. E para ele movimentar para a esquerda, é uma mola que vai fazer ele voltar. É igual vocês já viram algumas portas que a gente entra em algum quarto, alguma sala, você abre a porta e ela fecha sozinha, porque ela tem uma mola lá, né, na porta que faz ela fechar sozinha. Então aqui é menorzinho, mas é a mesma coisa, né? Então essa válvula aqui, o óleo, né, o piloto aciona a válvula, o carretel movimenta e para o carretel voltar é uma mola que faz o carretel voltar, porque ela só tem 2 posições. Então vamos ver como é que é o nome dessa válvula direcional aqui pelo símbolo. Válvula direcional, 5 vias, 2 posições, acionada por piloto com retorno por mola. Então, esse lado é o acionamento, esse lado é o retorno. Então, aqui eu tenho o piloto e aqui eu tenho a mola. Então, ela é acionada por piloto hidráulico, né, que é o óleo hidráulico, e retorno por mola. Vamos supor que eu tivesse do lado de cá, eu não tivesse a mola. Não tivesse a mola, mas tivesse um outro piloto aqui. Então eu ia falar que a válvula é acionada por piloto e retornada por piloto, né? Mas esse caso não existe não, tá? Então aqui, ó, aqui é o piloto, é o óleo, que significa o acionamento de óleo, e aqui o retorno é por mola. Então o cilindro lá só vai movimentar 2 vezes. Por que eu sei disso? Só de ver a válvula? Porque ela tem 2 posições, ok? Aí eu sei que o cilindro movimenta só 2 vezes. Isso vai nos ajudar a interpretar lá o esquema, o desenho hidráulico, quando a gente for ver isso na próxima aula. Bom, continuando aqui na simbologia das válvulas direcionais, agora nós vamos ver o exemplo de acionamento por solenoide, né? Que é quando a válvula é acionada eletricamente. Mas não é usual em hidráulica a gente falar que a válvula está sendo acionada eletricamente. A gente usa a palavra solenoide, porque solenoide é uma parte da válvula que tem um ímã com um fio de cobre lá dentro da válvula. Então, o acionamento é hidráulico, mas o termo que a gente usa na hidráulica é acionamento por solenoide, né? Bom, vamos ver a válvula aqui, a parte que a gente já conhece, né? Quantas posições tem essa válvula? 1, 2, 3, né? Tem 3 quadrados. Quantas vias? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 vias, né? Só conta um quadrado. O centro aqui, como é que ele está? Centro com bloqueio, né? Mas aqui eu não vou contar aqui, eu só conto aqui. Se eu contar aqui, eu vou achar 4. Se eu contar aqui, eu vou achar 4. Agora, o que mudou nessa... Aqui, ó. Aqui eu tenho a mola, tá vendo? Igual a gente viu no slide entrou. O que mudou foi esse quadradinho aqui. Tá vendo que tem uma diagonal, uma linha diagonal nele aqui, tanto nesse quanto nesse? Isso é que é a simbologia do solenoide, tá? Quando eu vejo na válvula esse quadradinho aqui com essa diagonal, eu sei que aqui tem o solenoide, que é como se fosse uma tomada elétrica, tá? Lá na prática é uma tomada elétrica que tem aqui que vai representar o solenoide. Aqui eu vou ter o solenoide de um lado, ou seja, uma tomada elétrica aqui ligando na válvula, e uma outra aqui do outro lado. Então eu tenho aqui 2 solenoides, um do lado direito e um do lado esquerdo, um duplo solenoide, né? Então aqui o que acrescentou nessa válvula? Os 2 solenoides. Agora, quando tem o solenoide, também tem que ter a mola, porque se acabar a energia elétrica, a mola faz o papel do solenoide. Por isso que tem a mola quando tem o solenoide, porque às vezes acontece, né? Acaba a energia elétrica e aí vai ficar lá o solenoide atuando, então a gente vai lá, pode funcionar, tem uma chavinha que a gente aperta lá para a mola fazer o papel do solenoide quando falta energia elétrica. Ela é só por segurança, né? Mas ela nem precisa ser citada aqui, tá? Então, como é que vai ser o nome dessa válvula direcional? Vamos ler aqui? Válvula direcional, 4 vias, 3 posições, acionada por solenoide, que é a parte elétrica. Bom, continuando aqui a simbologia da válvula direcional, vamos ver uma outra simbologia aqui. Esse desenho que está aqui está mostrando a válvula, como se ela fosse a válvula lá por dentro, igual eu mostrei aquele desenho da válvula cortada, né? Lá por dentro a gente vê, esse aqui é o carretel, tá vendo? Aqui onde eu estou passando o mouse é o carretel, e onde está azul aqui é o óleo. Então observa que, né, eu tenho o óleo que vai entrar aqui, né?
por baixo e ele vai sair aqui do lado de cima do carretel. Então o óleo vai entrar aqui, o carretel a gente fala que o carretel está aberto. Ele está deixando os furos aqui para o óleo que vem lá da bomba passar direto aqui na válvula e ir lá para o cilindro. A válvula não vai bloquear, tá vendo? Onde está o azul aqui, ó, a válvula não está bloqueando o óleo. Ele está entrando aqui pelas 4 vias, tá vendo aqui, ó? 4 vias aqui embaixo, né? Ele está entrando pelas 4 vias aqui e a válvula está deixando ele passar, porque essa válvula tem aqui o carretel, ele está aqui, eu falei, o carretel, ele pode ter 2 posições, ou para a direita ou para a esquerda. Mas ele pode ter 3 posições, igual nós vimos no slide anterior. Então, quando ele está na terceira posição, ele não está nem para a direita nem para a esquerda, ele está no centro, na posição do centro. Então, o centro vai estar aberto para o óleo passar direto. Hora que ele movimentar, o centro já não vai estar aberto mais. Mas tem uma válvula direcional que ela sempre tem o centro aberto do carretel. E como que nós vamos saber disso, já que a válvula é toda fechada, eu não consigo ver por dentro? No esquema hidráulico, no desenho hidráulico, vai mostrar para nós. Olha aqui, se lá na válvula tiver essa simbologia aqui, parece até uma letra H, tá vendo? Aqui, ó, parece uma letra H, tá vendo? Se tiver essa simbologia aqui, eu sei que essa válvula é de centro aberto. O óleo vai passar lá livremente. Ele sai da bomba, vai para a mangueira, entra dentro da válvula e a válvula não bloqueia. Aí não tem o Tzinho. Aí não tem o Tzinho, ele movimenta. E como é que eu vou conhecer, sem ver lá dentro da válvula, só olhando o desenho, o esquema hidráulico, que essa válvula ela tem o centro aberto, ela deixa o óleo passar direto? É por essa simbologia aqui. Ah, mas e a setinha? Não, a setinha vai aparecer no outro quadradinho. Por isso que tem o terceiro quadradinho, a terceira posição, que é a posição central. Entendeu? Você viu? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, preta, é só para mostrar, né, que é onde o óleo entra aqui. É só a simbologia. Né? Eu estou falando letra H porque parece uma letra H, né? Aqui, ó, parece uma letra H. Então, você viu isso aqui, você vai saber que essa válvula é de centro aberto, ou seja, o óleo ali ele vai passar pela válvula sem nenhum bloqueio, diretão, e o cilindro vai movimentar rápido. Tá? Centro aberto é essa simbologia aqui. Tá? Olha aqui a simbologia do centro aberto, tá falando? Agora, é claro, eu mostrei no slide que não vai ter um quadradinho só, ela aparece desse jeito, né? Lá. Vamos contar as posições? Uma posição, 2 posições, 3 posições, que é 3 quadradinhos lá, 3 posições. Agora, quantas vias? Vamos contar aqui, ó, 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias, só conta num quadrado. Então, ela tem 4 vias, 3 posições, tá vendo? Agora, eu tenho que fazer um outro complemento no nome dela, que seria aqui o centro aberto, né? Pela simbologia. Aqui eu contei as posições no quadrado, contei as vias pela seta, agora eu tenho que dar essa terceira informação aqui, ó, centro aberto. Vamos ver como é que vai ficar o nome dela? Válvula direcional, 4 vias, né? 3 posições e centro aberto. Pela simbologia eu sei. O que significa essa letra P? Significa P vem de pressão. É a mangueira que vem da bomba tem que entrar por aqui. Então, a mangueira que vem da bomba, ela tem que entrar aqui. Quando a gente vai montar a mangueira na bomba, que vem da bomba, ela tem que entrar aqui onde tem a letra P. Lá na válvula tem gravada essa letra P lá. É pequenininho, mas dá para a gente ver. Tá? E quando tem a letra T, eu vou colocar a mangueira que vai lá para o tanque, a letra T. Então, a letra P é a pressão, né? Quando o óleo que está vindo na mangueira com pressão tem que entrar na letra P. E a letra T é tanque, né? Esse aqui não tem nada a ver com aquele bloqueio, tá? É uma letrinha só que está aqui fora da válvula. É quando vai voltar lá para o tanque, só para vocês acostumarem. A é quando o cilindro vai avançar e B quando o cilindro vai recuar. Tá? Onde tem a letra A, onde está saindo a mangueira que o cilindro vai para frente. Onde tem a letra B, o óleo está entrando ali para o cilindro, né, e para trás. Mas isso aqui você vê com o tempo, tá bom? Por enquanto, nós estamos vendo aqui simbologia de via, de posição e agora de centro, né? Centro aberto. Agora, qual a vantagem de uma máquina, de um equipamento, ele ter a válvula direcional de centro aberto? A vantagem é o seguinte, quando o óleo vai empurrar o cilindro, o óleo saiu lá da bomba,
passou pela válvula de retenção, aquela que deixa o óleo passar só no sentido, passou pela válvula direcional para ir lá para o cilindro. Então o óleo tem que ir com muita pressão, 30 bar de pressão, 200 psi de pressão para fazer o cilindro movimentar. Agora, quando o óleo vai voltar lá do cilindro pelo tanque, ele não precisa de ter pressão. Ele pode voltar no tanque igual quando a gente abre uma torneira lá da pia, né? O óleo pode voltar sem pressão. Mas na prática, ele vai com pressão e volta com pressão. Então, quando ele volta com pressão, ele chega lá dentro do tanque e faz assim, aquele barulho assim, ó, tibu, né? Cai lá no tanque, ou você joga uma pedra dentro de um lago, né? E isso prejudica que dá espuma no óleo, o óleo movimenta. Então, o melhor, o correto é o óleo, ele entrar ir com pressão para movimentar o cilindro, e quando o óleo for voltar para o tanque, ele voltar sem pressão. Então a válvula de centro aberto, ela possibilita o óleo voltar com pouca pressão quando ele vai para o tanque. Se a pressão é de 30 bar, ele vai voltar com 2 bar, com 3 bar, só diminui quase 10 vezes a pressão, se eu tiver essa válvula aqui. E com isso o óleo não vai dar espuma, né? Então ele fica melhor, essa válvula foi desenvolvida bem depois das outras. Então essa válvula de centro aberto, para que ela serve? Para diminuir a pressão do óleo quando esse óleo está retornando para o tanque. Porque quando ele está indo para movimento, saindo do tanque para movimentar o cilindro, ele tem pressão. E se eu não tiver essa válvula aqui, o óleo sai do tanque com pressão e volta no tanque com a mesma pressão. E isso não é bom para o sistema, né? Diminui a viscosidade do óleo. Então essa válvula aqui ela tem essa grande importância. Tá? Continuando aqui, então, sobre a interpretação da simbologia da válvula direcional, eu estava falando há pouco que tem a válvula de centro aberto, que é a válvula direcional deixa o óleo passar livremente, né? Sem bloquear o óleo. Mas existe também a válvula de centro fechado. Aqui, ó, o óleo vai entrar aqui, né? Vem da bomba aqui, ó, vai entrar uma válvula, não deixa ele passar. Porque, nesse caso, o cilindro tem que estar parado lá. O mecanismo exige que o cilindro tem que estar parado, não pode voltar. Então a válvula bloqueia aqui, ainda porque a bomba continua funcionando, ela continua mandando óleo. Agora, se o óleo passar pela válvula, o cilindro vai mexer. Então tem situação, tem mecanismo que o cilindro não pode mexer. Né? Igual lá no freio. Eu pisei no freio, o cilindro mexe, avançou. Se eu tirar o pé do freio, vai diminuir a pressão, o freio vai recuar e a roda vai rodar. Então aqui, se eu quero que a pressão mantenha o cilindro não volte, a válvula direcional tem que ser de centro fechado. Olha lá como é que a simbologia mudou. No meio dela, no quadradinho do meio, vai vir lá os 4T, falando que as 4 vias estão bloqueadas, estão fechadas. A bomba vai mandar o óleo, mas a válvula não deixa passar, porque naquele momento o mecanismo lá, a prática lá do cilindro, o cilindro tem que ficar parado, ou 1 minuto, ou 30 segundos, né? Então ela vai mostrar isso aqui. Então aqui, ó, o Tzinho, né? Nesse caso eu tenho 4 vias, né? 4 bloqueios. Então a simbologia, então essa válvula era o contrário da válvula de centro aberto. Nesse caso dessa válvula, o óleo quando voltar para o tanque, ele volta com a mesma pressão. E aquela outra que nós vimos, né, centro aberto, volta com pouca pressão. Mas ela tem vantagem também, tá bom? Então é só para você ir conhecendo aqui a simbologia. Porque quando chegar lá no esquema hidráulico, que a gente vai ver na próxima aula, a gente já tem que conhecer tudo isso aqui. Então essa aqui chama válvula de centro fechado. E se eu tiver aquela letra H lá, igual vocês viram, né, é centro aberto. Então aqui a gente tem um exemplo da válvula direcional com o centro fechado, né? Só para aproveitar aqui, vamos relembrar aqui como é que a gente conta as vias. 1 via, 2 vias, 3 vias, 4 vias. Só conta em um quadrado. Quantas posições? 3 quadrados, 3 posições. Então essa é uma válvula direcional de 4 vias e 3 posições. Agora tá vendo aqui no meio? Setinha nunca vem no meio, tá? A setinha é sempre nas pontas aqui da simbologia. Então ela está mostrando que essa válvula tem o centro bloqueado, ou seja, o centro fechado. Quando o óleo vem lá da bomba, o óleo não passa lá para cima, ele para o cilindro. Mas vem cá, eu liguei a bomba, o óleo entra aqui,
O óleo vai tentar aqui, mas ele não vai entrar. Ele não vai, a válvula não vai deixar ele entrar, que está fechado, para o cilindro ficar parado. E para onde que esse óleo vai? Ele retorna para o tanque, tá vendo? Ele retorna para o tanque. Ele não vai lá para o cilindro, ele retorna para o tanque. A bomba continua mandando óleo, mas o óleo não vai passar aqui pela válvula, mas ele retorna aqui para o tanque. Por isso tem a letra T aqui, ó, de retornar para o tanque. Aí ele faz isso aqui, ó, né, o óleo. Mas por enquanto, né, nós estamos vendo só a simbologia. Então o nome dessa válvula direcional vai ser válvula direcional de 4 vias, né, as setas lá, e 3 posições, os 3 quadrados, e centro fechado. Nesse caso, a bomba permanece ligada, mas o óleo, né, ele retorna para o tanque sem ir lá para o cilindro. Nesse caso, a bomba não está mandando o óleo para dentro da mangueira e para ir lá para o cilindro, porque o óleo não vai passar pela válvula, né? Então, porque o cilindro tem que estar parado lá. Então, o óleo vai retornar para o tanque, ele entra na válvula e sai da válvula retornando para o tanque. Agora, qual a vantagem da válvula de centro aberto para essa válvula de centro fechado? Bom, então cada uma tem uma característica diferente, né? Mas por enquanto, né, não vamos preocupar com isso, tá? É só para você preocupar aqui em entender a simbologia da válvula direcional quando ela tem centro fechado, que é esse caso aqui, e centro aberto, que a gente mostrou no slide anterior. Um outro exemplo que dá a válvula direcional com centro fechado, mas aqui apareceu mais coisa. Vamos interpretar essa aqui? O que está de diferente aqui? Apareceu o solenoide, né? Igual eu mostrei antes. Então eu sei que essa válvula direcional ela é acionada por quem? Por solenoide. Agora, quantos solenoides? 2 solenoides, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. A gente fala duplo solenoide, tá? Que eu podia ter o solenoide só de um lado. Nesse caso, eu tenho o solenoide de um lado e do outro. Então a gente fala duplo solenoide. Centro o quê? Aberto ou fechado? Fechado, né? E quantas posições? 3 posições. Eu tenho 3 quadrados. O cilindro vai movimentar para a direita, vai movimentar para a esquerda, ou pode movimentar só no centro, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vias. Como é que vai chamar essa válvula aqui? O nome completo dela. Válvula direcional, 4 vias, 3 posições, centro fechado, acionada eletricamente por duplo solenoide. Eu nem preciso falar o eletricamente. Se eu falar solenoide, pronto, agora eu não posso falar eletricamente e deixar de falar solenoide, tá? O importante é ter o termo solenoide, que a gente sabe que é um acionamento elétrico, né, da válvula. Por isso que o sistema lá funciona sozinho, né? Quando não funciona sozinho, eu tenho que ir lá na alavanca e mexer. Não é esse caso aqui. Então aqui vocês já estão começando a compreender a simbologia hidráulica para a gente entender lá no esquema. Tem muito engenheiro recém-formado que não sabe isso aqui. Que lá no curso de engenharia, um curso de 5 anos, ele aprende isso aqui no segundo ano, quando ele termina o curso 3 anos depois, ele não lembra mais, tá? Isso aqui então é importante para você lembrar. Por isso que eu estou fazendo aqui passo a passo, bem detalhado, até repetindo mais de uma vez, porque isso aqui é importantíssimo para você entender lá quando você vê o circuito hidráulico com as simbologias todas, tá? Então, nesse slide aqui, eu vou mostrar aqui um pequeno circuito hidráulico, um pequeno esquema hidráulico, um pequeno desenho hidráulico completo, para você ver que aqui junta tudo, né, para a gente entender. Vamos entender aqui, vamos relembrar lá da aula passada, aqui embaixo o que é? Essa parte aqui de baixo, tá vendo? Significa o tanque. Exato. Esse aqui está colorido, mas vem tudo preto e branco, tá? Então aqui é o tanque, o reservatório de óleo. Aqui é uma mangueira que sai do tanque e vem para a bomba. Esse símbolo aqui, essa circunferência com o triângulo colorido é a bomba. Tem um motor que movimenta a bomba. Se a máquina é uma máquina hidráulica que está presa no chão lá na oficina, como o torno hidráulico, a prensa hidráulica, é um motor elétrico ligado na tomada que vai movimentar a bomba. Agora, se eu tenho esse sistema hidráulico numa máquina pesada, num guindaste, num trator, né, numa carreta, quem vai acionar a bomba vai ser o motor diesel, né? Então aqui eu tenho uma mangueira que a bomba vai jogar o óleo para dentro da mangueira, né? Agora, a hora que o óleo entra dentro da mangueira, ele começa a ter a pressão. Aqui tem uma válvula de retenção, lembra lá da aula de hoje? A válvula de retenção que vai deixar o óleo passar só na direção, só subir. Só que o óleo, a hora que ele subir, antes dele subir lá para a válvula, ele passa por aqui.
pela válvula de alívio. Se a pressão estiver mais alta do que precisa, isso o sistema vai fazer isso automaticamente, essa válvula de alívio vai tirar um pouquinho de óleo da mangueira e vai retornar esse óleo para o tanque, para diminuir a pressão. Caso a pressão esteja normal, o óleo continua subindo aqui, onde eu estou com a pontinha do mouse, né? Aí ele vai chegar na válvula, só que ele não vai conseguir entrar, porque a válvula está bloqueada, está com o centro fechado. Então esse óleo volta para o tanque, né? Mas agora eu só quero entender, que vocês entendam a simbologia. Essa simbologia aqui é de quê? De válvula direcional. Como é que essa válvula direcional chama? Vamos ver o nome dela? Válvula direcional, 4 vias, aqui ó, 4 vias, as setinhas, né? 3 posições, 3 quadrados, centro fechado, né? Acionada por alavanca. E retorno por mola, né? Então, se ela tiver o centro fechado, o óleo vai entrar no cilindro e o cilindro vai ficar parado. Ele movimenta e fica parado. Até que eu acione a alavanca para o centro fechado aqui, o carretel movimentar, liberar o centro fechado e o óleo voltar. Mas isso aqui a gente vai entender na próxima aula, que eu vou falar só sobre interpretação de circuito hidráulico. Mas hoje aqui, então, nós aprendemos as simbologias das válvulas, né? Você viu essa simbologia aqui, sabe que é a válvula de alívio, ela sempre fica perto da bomba. Essa aqui é uma válvula de retenção, só deixa o óleo subir. Aqui uma válvula direcional, né? 4 vias, 3 posições, acionada por alavanca, centro fechado. Aguenta mais um pouquinho que a aula não terminou não, né? Se você estiver cansado, dá uma pausa aí, vai lá tomar uma água, vai lá no banheiro e volta, que hoje a aula está sendo grande, né? Aguenta aí que está quase acabando. Aqui nós temos um exemplo agora, aquele que eu mostrei ali no slide anterior, estava todo colorido. Lá na prática você vai ver isso aqui. Lá no catálogo do equipamento você vai ver isso aqui. Vamos entender, aqui embaixo é aquele sistema de geração, né? Onde eu tenho o quê? O tanque, tá vendo? O tanque aqui, tá vendo? O tanque, essa aqui ó, representa o tanque. A bomba, o motor que movimenta a bomba, né? A linha são as mangueiras, né? Lá na prática as mangueiras ficam curva. Agora aqui no desenho é como se a mangueira estivesse reta. Lá na prática as mangueiras ficam assim com uma curvinha, né? Aqui o óleo a bomba vai puxar o óleo do tanque, né? E o óleo, olha que tem esse pontinho aqui que o óleo, em vez dele subir, ele vem para cá. Primeiro, o manômetro vai indicar, vai ver se a pressão do óleo está normal, se a pressão está além do normal. Se a pressão estiver além do normal, essa válvula de alívio tira um pouquinho de óleo aqui da mangueira e retorna esse óleo para o tanque. Se a pressão estiver boa, o óleo vem aqui, a válvula de alívio está fechada e o óleo sobe lá para a válvula direcional aqui, ó, para a válvula direcional. A letra P é a pressão, né? Pressão. A letra T, olha que ele está retornando para o tanque. Vamos interpretar como é que é essa válvula aqui? Aqui ela tem 2 posições, só tem 2 quadrados. Quantas vias? 1, 2, 3, 4 vias. Acionada por alavanca, a alavanquinha aqui, né? Então aqui, como é que vai chamar essa válvula? Válvula direcional, 4 vias, 2 posições. Se tem a alavanca, o retorno é por mola. Aqui não tem solenoide, não tem nem centro aberto nem centro fechado, né? O óleo vai entrar aqui, entra aqui atrás da cabeça do cilindro, com a pressão ele vai empurrar o cilindro, e o óleo que estava aqui do outro lado do cilindro vai sair por aqui, passar pela válvula e voltar para o tanque. Quando ele volta para o tanque, costuma ter aqui um filtro, tá? Nesse desenho aqui eu não mostrei o filtro ainda, tá? Então, pessoal, hoje nós começamos a entender a simbologia do circuito hidráulico e começar a interpretar um circuito hidráulico, como nós estamos vendo aqui. Só que o que vai variar? O cilindro vai ser quase a mesma coisa, né? A maioria do cilindro é de dupla ação, ele vai para frente e volta, né? A válvula direcional que vai comandar o cilindro, e aqui onde eu tenho a bomba, o manômetro, a válvula de alívio para poder controlar a pressão do óleo, né? E agora o que vai variar vai ser sempre isso aqui, ó, a válvula direcional no circuito, ok? Então, bons estudos para vocês, né? Como eu dei muita informação nessa aula, eu sugiro para você, um outro dia depois, você voltar aqui e assistir de novo, né? Porque hoje teve muita informação. Quando você assiste uma segunda vez, fica mais fácil você entender.
tá bom? Então, bom, se ficar alguma dúvida, né, você escreve para mim lá no WhatsApp, né, que eu respondo para vocês, ok? Então, até a nossa próxima aula de sistema hidráulico aqui do curso de técnico em manutenção automotiva.